muitos anos atrás, quando o Yamandu explodiu, até acho que as primeiras rodadas ele fez em casa, aqui, recém-chegado aqui do Sul, e um grande amigo falou, pô, você precisa ir no Alto Borogodó, que tem um violonista lá que é a altura do Yamandu. Daí eu falei, mas esses meus amigos exageram que são uma coisa, né? Mas fui no Alto Borogodó e lá encontrei um baita de um violonista começando, explodindo, multi-instrumentista, e que se tornou aí um dos melhores violonistas brasileiros, que é o piracicabano Alexandre Penese. Alessandro Penese. Penese, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite aí. Eu queria que você começasse contando um pouquinho aquele início lá no Alto Borogodó. Como que foi a sua vinda para São Paulo? Legal, boa tarde, Nassif, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui com você, um abraço a todo mundo, todos que estão assistindo aqui, aos espectadores. Então, essa época de início, quando eu comecei a tocar no Alto Borogodó, né, era o grupo Choro Rasgado, né, que participava na época, formado pelo Sete Cordas, o grande mestre, querido amigo Zé Barbeiro, né, Sete Cordas, a Roberta Valente, grande pandeirista, o Rodrigo Castro, que é um virtuoso da flauta, e eu fazia o violão de 6 cordas, né, que eu fazia solo junto com o Rodrigo Castro. Dona Iná também participava cantando, né? E a gente tocava às terças-feiras lá. Começamos ali em 2002, se não me engano. 2002, fomos seguidamente por 11 anos, né? Tocando às terças-feiras, né? E muitos artistas apareciam lá. A gente fazia um som muito legal, né? A gente tocava os choros clássicos da época, né? E o grupo tinha uma coisa diferente assim dos outros grupos, que primeiro não tinha cavaquinho de centro, né? Eu fazia um pouco
pouco da harmonia, mas também dialogava na melodia junto com o flautista, né? E a gente tocava esses choros clássicos, né? Mas também a gente tocava choros da nossa própria autoria, né? Como o do Zé Barbeiro, choros meus também. A gente tocava muita coisa do Esmeraldino Salles, né? Que na época ainda não havia sido gravados os discos que nós temos hoje em dia aí sobre o Esmeraldino, né? E eram choros super diferentes, né? Todo mundo gostava, né? Então, um dos frequentadores lá das terças-feiras era o Yamandu. Ele ia para ver a gente tocar, né? Ele gostava muito e tal, às vezes dava canja com a gente. E eu me lembro muitas vezes, teve uma vez que ele estava sentado numa mesa junto com o João Macacão, né? Saudoso e querido João Macacão. E o João Macacão, ouvindo, ele falava, de vez em quando eu via ele apontando, né? Conforme a gente estava tocando alguma coisa, ele fazia assim, né? Apontando pra gente, tocando. Estava curtindo demais, né? Então é isso. Foram muitos artistas. O Paulo Moura foi, o Armandinho da Bahia, Bete Carvalho, artistas internacionais também foram. Foi um grande guitarrista flamenco assistir a gente lá uma vez, o Gerardo Nunes. Ele ficou a noite toda lá, até fechar o bar. Marsalis, acho que teve uma vez também, não teve, não? Teve sim. Ele fantástico. Agora, apenas nesse começo, você era multi-instrumentista, ia no bandolim, no cavaquinho, no violão. Quando é que você define pelo violão definitivamente aí? Bom, eu sempre estudei violão. O primeiro instrumento que eu passei a estudar foi o violão, né? Os outros instrumentos foram por influência do choro, né? Conforme eu ia ouvindo as gravações e tal, eu ia me apaixonando por aqueles timbres, aquelas coisas. E eu tive acesso no início, assim, por exemplo, a cavaquinho, a bandolim, né? Eram instrumentos mais baratos e tal. Então, eu acabei tendo esses instrumentos, né? Bandolim e cavaquinho. Então, esses foram os instrumentos onde eu mais me dediquei, assim, como autodidata, né, o cavaquinho e o bandolim. Depois arrumei um violão tenor, e mais pra frente ainda eu arrumei uma flauta transversal, com uns 15 anos mais ou menos. Eu queria muito aprender a flauta, eu achava lindo, né, aquele timbre e tal. E eu passei a trabalhar no Banco do Brasil na época, como menor estagiário, e aí eu comprei uma flauta. Comprei um método também, passei a estudar sozinho e tal. Depois de um tempo, eu toquei numa roda de choro em Hortolândia, na casa da Dona Holanda, querida Dona Holanda. Era uma senhora, na realidade era um casal, né, Dona Holanda e seu Ari. Eles promoviam saraus na casa deles, né, em Hortolândia, e muita gente foi lá. O pessoal do choro de Campinas foi, o pessoal do choro de Piracicaba foi, de São Paulo. E ela era uma espécie de mecenas, assim. Depois que eu fiquei sabendo que ela ajudava os músicos e tal, né? E ela pagou durante um bom tempo para eu fazer aula com o seu João Dias Carrasqueira. Olha só! Ela soube que eu tocava um pouco de flauta. O Canarinho da Lapa. Canarinho da Lapa, seu João, figura. Aí eu tive uns 6 meses mais ou menos de aula com ele. Depois parei, fiquei estudando por mim mesmo e tal. Mas você teve um mestre em Piracicaba também. Sim, até hoje. Vira e mexe eu vou visitá-lo, ele está com 90 anos. Querido Sérgio Beluco, né? Foi meu mestre, assim, eu devo o meu conhecimento de choro, de violão clássico, tudo a ele. Ele que me ensinou tudo, assim. Então, eu toquei... Qual que é a história do Sérgio? O Sérgio, ele foi um rapaz, um menino que começou a tocar violão também cedo e tal, e tocou em programas de rádio, né? Era contratado pelas rádios lá de Piracicaba, pela PRD6, que foi uma rádio lá de Piracicaba, né? Que ainda existe. Só que a família exigiu que ele tivesse um ofício, né? Como era comum na época. Então ele estudou, ele fez alfaiataria, né? Ele é um alfaiate de profissão, mas ele quis estudar violão a fundo. Então ele fez conservatório em Campinas,
o conservatório, como se chamava? Acho que é Carlos Gomes. Foi aluno do grande Milton Nunes, né? Ele se formou em violão clássico lá e tal, e passou a dar aula em Piracicaba, tocar, né? Foi concertista. Ele teve um duo com o irmão dele, que era violinista, tocou em muitos lugares aqui da região, mas teve uma carreira muito consolidada de professor de violão. Ele deu aula para praticamente, eu costumo dizer aqui que quem não foi aluno do Sérgio Bellucco em Piracicaba foi aluno de aluno dele, né? Olha só. Ele é responsável assim por toda gerações e mais gerações de violonistas aqui. E no meu caso especificamente, e de outros também que eu conheci, ele também estimulava os alunos a gostarem de choro. Ele via quem tinha talento e estimulava, por exemplo, a estudar bandolim e tal. No meu caso, eu toquei, por causa disso, eu toquei no conjunto dele desde os meus 12 anos, né? Tocava bandolim. Olha só. E tinha um regional, né? Lá na casa dele. Em algum momento, tempos atrás, conversando com o João, com o Zé Barbeiro, ele me falou que vocês, num certo momento, começaram a ouvir muito os índios Tabajara também. Como é que foi esse seu conhecimento do Nato Lima, o índio Tabajara? Nossa Senhora, isso era uma maravilha. Teve uma época que, acompanhando o Zé, assim, a gente foi várias vezes na casa de uma senhora que era apaixonada por choro, que promovia saraus na casa dela também, que era a Mazé, de Sorocaba, né? Esposa do Ângelo Muraro, que tocava cavaquinho e violão, toca, né? E lá a gente passava fins de semana, a gente ficava hospedado na casa dela, tocando. E muitas vezes a gente ia ouvindo no carro do Zé Barbeiro, normalmente, a gente ia ouvindo as gravações dos índios Tabajara, né, que eram gravações assim históricas, mas que encantavam a gente pela profundidade da interpretação, pelo virtuosismo, né, pela limpeza com que eles tocavam, né, que a gente quis tocar.
eu acabei tirando algumas coisas. Eu aprendi a valsa do minuto, se não me engano, né? do Chopin, que eles tocavam, né? A gente fazia, Luísa Barbeira. Aprendi também a sétima valsa, né? Essa era uma maravilha. Eu consegui fazer uma entrevista pelo telefone com um deles, o Nato Lima. Que legal. Era o solista ou era o acompanhante? Não, o gênio mesmo. O gênio mesmo. E ele contou todas aquelas histórias fantásticas. E uma vez eu encontrei o Sérgio Assad e falei, Sérgio, o que o mundo violonístico mundial fala do Nato Lima? Ele falou, vou te contar. Um dia eu e meu irmão nos apresentamos em Nova York, quando saímos lá no saguão, o pessoal veio falando gênio, 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 e eu vi o Nato Lima entrando e falei, não, gênio é aquele lá. Olha, é uma figura impressionante mesmo, né? Impressionante. Puxa vida. E daí? Você passa a solar mais aí? Quando é que a sua carreira ganha uma dimensão internacional aí? Bom, eu comecei a vir a São Paulo mais vezes através do Ale Ferreira, que é um bandolinista, né, paulistano e tal. Eu o conheci através do João Macacão, que foi o primeiro músico e chorão mesmo que eu conheci de São Paulo. A primeira pessoa foi o João Macacão, que ele foi fazer um trabalho em Santa Bárbara do Oeste junto com o Silvio Caldas. Ele acompanhava o Silvio Caldas. Sim. E nessa ocasião foi convidado o regional do Sérgio Beluco, do qual eu fazia parte, para acompanhar também. E eu devia ter uns 17 anos, mais ou menos. E nessa ocasião eu fiz amizade com o João Macacão, que ele me viu tocando bandolim e tal, e gostou muito, e pegou meu contato e passou a me convidar para ir tocar em São Paulo com ele de vez em quando no Cassino Cruzeiro do Sul, onde ele tocava de vez em quando. De vez em quando não, ele tocava sempre lá, e o solista era o Taxinha, o Milton Mori, né? E algumas vezes que o Miltinho não podia, o João me chamava. Aí eu passei a vir a São Paulo por causa disso. E aí eu tocava bandolim. O João nem sabia que eu tocava violão, né? Ele levava violão tenor, às vezes levava flauta. Então o João tinha que pra ele, eu era um chorão, tocava bandolim e tal, né? E uma vez o Ale Ferreira foi tocar em Piracicaba, e como eu já conhecia o João, né, o João chegou lá também assistindo e tal, a gente armou uma roda depois do show do Ale Ferreira na casa do Tito do Pandeiro, daqui de Piracicaba, né? Então foi o conjunto que estava com o Ale, que era Luizinho Sete Cordas, o Joãozinho do Cavaco. Joãozinho Torto. Joãozinho Torto, Fantástico. O Tigrão do Pandeiro, João Macacão, todo mundo lá na casa do Tito, né? E aí eu peguei o violão, o João inclusive ficou abismado, falou, pô, mas você toca bandolim, como é que você tá pegando violão? Falei, o que eu toco mesmo é violão. E aí eu fiz muita amizade com o Ale também, né? A gente começou a tocar umas coisas, ele gostou e tal, pegou meu contato, e um dia ele me convida para fazer um show com ele para a embaixada da Suíça, lá em São Paulo. Eu fui e tal, né? E ele convidou também um violoncelista, que era o Júlio Ortiz. E aí ele escreveu, assim, muito rapidamente, uns baixos para esse violoncelista tocar, junto com a gente, comigo e com a Lê, né? E aí o resultado foi muito interessante, né? O violoncelo, o violão, o bandolim e tal. E foi que a gente acabou montando um trio, que se chamou Trio Quintessência. E desse trio aí a gente acabou participando do Prêmio Visa, do ano de 2001, que foi o que o Yamandu venceu, né? Mas esse trio fez muito sucesso, assim, que era inusitado, a gente depois criou arranjos mais elaborados, tal, que a gente trabalhava mais, fazia mais coisas virtuosísticas e tal. Fez sucesso nesse festival, e a gente acabou viajando com esse trio. Nós fomos para os Estados Unidos, fizemos muito sucesso lá, tocamos na Rússia.
E a partir daí que eu começo a ficar mais em São Paulo mesmo, né? Isso foi 2000, 2002, 2001, 2002, e casa com a época que eu estou fazendo faculdade na Unicamp, e começo a ter ideia de não ficar mais em Piracicaba, porque não tinha muito mais campo ali, né? Aí eu me mudo para São Paulo em 2003. E aí faço uma amizade com a Roberta do Pandeiro e tal, começo a tocar no Bar do Sidão com ela, né, algumas vezes que ela estava tocando lá. Eu já conhecia o Zé Barbeiro da época do João Macacão também. Aí a Roberta me convida, vai começar um trabalho num bar novo ali, que vem a ser justamente o Aldo Borogodó. Você não quer participar? Eu falei, vou. E aí é formado o Choro Rasgado, né, o grupo Choro Rasgado. Tá. O Choro Rasgado, vocês chegaram a viajar com ele? Viajamos um pouco aqui, não internacionalmente, mas a gente gravou um disco que foi muito bem cotado e tal, que é o Baba de Calango, né? E aí tocamos em festivais de choro, tocamos no Rio de Janeiro, tocamos no Paraná, a gente rodou já tinha composições suas no CD? Sim, o disco é todo de composições nossas, né? Metade composições do Zé Barbeiro e metade composições minhas. Tá. Bom, e a partir daí, como é que se desenrola a sua carreira? Bom, aí eu me formo na Unicamp em 2005, né? Mas já estava morando em São Paulo, né? Depois de um tempo, eu vou fazendo amizade com muitos músicos, muitos artistas que vão no Aldo Borogodó, né? Um deles foi o Laércio de Freitas, o grande tio, né? O grande maestro, pianista, que me convida para participar de um disco dele em homenagem ao Jacó do Bandolim. Isso foi em 2005, né? E aí eu vou como solista ali, né? Piano e violão, uma coisa assim que foi um sonho realizado para mim, né? Eu sempre admirei muito o tio pelas composições dele, pela capacidade de orquestração dele, era um músico extraordinário, né? Fantástico. Você sabe que você falou do Esmeraldino, em 82 me convidaram para escrever a contracapa de um LP, que era o meu amigo Ismê, que era justamente do tio. Daí quando eu ouvi, eu falei, nossa, esse cara é gênio. Daí eu escrevi dizendo que ele era gênio. E depois fiquei encafifado, eu falei, meu Deus do céu, será que eu que estava entusiasmado por ser minha primeira contracapa? Daí um dia, conversando com o Rafael Rabelo, eu falei, Rafael, quem que o Radamés disse que é gênio? Então o Rafael falou, olha, o Radamés disse que vivo, gênio, só tem um, Laércio de Freitas. Eu falei, pô... Que legal, poxa vida. Eita vida. Que maravilha. E esse disco, você chegou a gravar um disco com ele, é isso? Gravei um disco com ele, chama Tributo a Jacó do Bandolim, né? Saiu pelo selo Maritaca, né? A produção da Leia Freire, né? Da Eni Cunha também. Então foi uma alegria muito grande, né? Porque eu solei, né, todos os choros ali do Jacó e o tio fazendo aquele acompanhamento inacreditável, né? Que ele faz tudo, ele escreveu todas as melodias com reharmonizações e tal, ficou muito legal, muito bonito. Eu participei também nessa época do projeto Violões do Brasil, né, da Miriam Taubkin. Gravei com o Zé Barbeiro, inclusive. Gravamos 2 músicas lá, gravamos o Arranca-Toco, do Meira, né, e gravamos uma polca minha, que chama São Brás. Olha só. E aí, depois gravei discos, gravei um disco meu de carreira, como solista, né? Isso foi em 2006. Depois eu fiz um duo com o Alexandre.
clarinetista, né? Sim. Gravamos 2 discos seguidos, assim, um de estúdio e outro ao vivo. A gente fez uma turnê pela Europa, né? Fizemos uma turnê que passou pela Bélgica, e fizemos vários lugares ali e terminamos em Amsterdã, numa casa. Então, essas turnês, quem é que organizava? Como é que eram os contatos para as turnês? Essa época, eu estava trabalhando com um produtor, que é o Capucho, né? Capucho Produções, né? E a gente trabalhou bastante, fizemos vários discos e tal, e ele tinha os contatos, né? Nessa turnê foi daquele projeto chamado Europália, né? Nós participamos através desse projeto, né? Europália. Depois disso, eu retomei um duo que eu tinha com o Proveta, né? Nailor Azevedo, genial saxofonista, clarinetista, né? Que a gente tocava no bar Világio Café, né? Na realidade, eu comecei a tocar no Világio, a convite do Zé Luiz, e ele falou, se você quiser trazer alguém para tocar aí, para fazer junto, né? Tipo duos, assim. E eu trouxe o Zé Barbeiro, trouxe o Oswaldinho da Cuíca, trouxe o Danilo Brito, trouxe o Proveta. Quando o Proveta foi, ele não quis mais parar, ele ia todos os dias, né? Todas as semanas. O Danilo também, a gente ficou tocando cada vez e aumentando mais os músicos, né? Eu perdi essa fase. Onde que era esse bar? Era no Bexiga, o Világio Café. Eu lembro. Era pequenininho. Era muito legal, muito aconchegante, né? Cabia umas 50 pessoas ali, o palco pequeno, e aí cabiam 2 músicos assim confortavelmente, mas a gente chegou a tocar com 9. Imagina. Olha só. Era muito legal, muito gostoso. E desse trabalho aí, a gente chegou a tocar aí. Tem alguns vídeos na internet. São vídeos bem ruins, né? Na época o celular não era muito bom.
Mas a gente tocando, eu, Danilo, Brito e o Proveta, a gente tocando assim, mas quebrando tudo, tocando, sei lá, o Voo da Mosca, Desvairada. Esse trio aí também, ninguém segurava, hein? Era muito legal. A gente chegou a tocar nos Estados Unidos por causa de um desses vídeos aí. O cara falou, não, eu quero que vocês façam isso aqui desse vídeo, mostrou o vídeo lá. Olha só. Tocamos lá na Carolina do Sul, num festival lá, Spoleto Jazz Festival. Olha só. Foi muito bom. Penazzi, você fez Unicamp, tudo lá. Qual a sua tese? Você fez mestrado? Não, eu fiz graduação. Graduação? E defendeu alguma tese específica? Fez alguma pesquisa específica? Na época não era obrigatório fazer TCC, nem isso eu fiz. Tá. Mas nas suas pesquisas, você falou do Nato Lima, do Tabajara, e quem são outros grandes nomes que você, ao longo da sua vida, aí você levantou, nomes históricos de violão? Tem um nome que esse eu pretendo fazer agora um mestrado, né? E eu estou querendo falar exatamente desse nome, né? Que é um cara que na minha opinião foi genial, assim, que é o Jorge Santos, que acompanhava o Valdir Azevedo, aquele violonista de 6 cordas, que olha, simplesmente o que ele toca é incrível, né? Ele tinha um swing, tinha uma forma de fazer a levada, né? Que a gente chama de telecoteco, né? Por exemplo, se você se lembrar da gravação do Vê Se Gostas, por exemplo, do Valdir Azevedo, aquele violão lá, né? Então foi um violão muito completo, ele fazia levada, fazia baixarias, tanto no grave quanto no agudo também. Olha só. Tocando no violão de 6 de aço. É uma levada, ele faz o telecoteco dele, que, por exemplo, o Zé Barbeiro faz, eu aprendi a fazer também, e tem pouquíssimos violonistas que fazem essa levada, porque ela ficou meio... tá ficando esquecida, né? É uma levada que se faz com o polegar, assim, abafada. Mostra pra gente aí no seu violão. Mostra. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É uma coisa assim. Olha só, rapaz. O violão de aço, ela tem um outro efeito ainda. Sim. E você conseguiu dados sobre ele? Eu falei um pouco com o Cláudio... Como é que é o nome dele? Puxa vida. Que toca com o Chico Buarque, puxa vida. Ele foi aluno do Jorge Santos, o Cláudio... que era do Rio, Jorge Santos? Era do Rio. Cláudio Jorge, puxa vida. O Cláudio Jorge, o grande Cláudio Jorge. Cláudio Jorge. O Henrique Cases também tem informações sobre ele.
E o que eu quero fazer, eu quero fazer uma pesquisa que propõe uma pergunta, né? Será que... Eu tenho um pouco isso na cabeça, não sei se confere, né, se é real, mas é uma tese que diz que depois do advento da bossa nova e da levada de violão que vem do João Gilberto, começa a existir uma pasteurização da forma de tocar violão e vão se perdendo pouco a pouco essa riqueza, vai se perdendo pouco a pouco essa riqueza das levadas de violão desses intérpretes mais antigos, né? Isso vai se perdendo em virtude da levada convencional de bossa nova e tal, que todo mundo quer aprender e foi aprendendo. É a pergunta que eu faço, né? E é gozado, eu nunca tinha ouvido falar dele, viu? Ele passou por outros conjuntos, além do Valdir Azevedo, não? Eu não sei, não tenho esses dados, mas onde ele fez realmente o sucesso dele, onde eu conheço, né, e outros que gostam dele também conhecem, é através do Valdir Azevedo. E o Valdir a levada lá do Valdir foi sucesso internacional, né? É. E o Valdir ficou com ele até o falecimento dele, né? Que inclusive ele compunha junto com o Valdir também, algumas coisas tem ele junto. Tem uma gravação de um choro que chama Comprando Barulho, do Valdir, que tá o Norato do trombone, tá o Sivuca, e tem uma hora que o Jorge Santos sola também. É muito legal. Só. Muito legal. E com o Sivuca no meio também? No meio, é. Olha só. Beleza, como é que... Você mencionou aí os vários bares que fizeram história aqui em São Paulo, aí, desde o... Bom, o do Borogodó, os outros, aí, o bar do Zé e tudo aí. Isso aí acabou. Eu sei que tem a pandemia. Antes da pandemia, como é que estava esse ambiente da música ao vivo? Dificultou demais, né? A pandemia dificultou demais para os bares, de uma forma geral. Mas esse tipo de bar, como o do Borogodó, como o bar do Sidão, foi muito pior, né? Porque já é um tipo de... Eles já primam por um tipo de público que é muito mais difícil de ter, né? O público que curte música instrumental, por exemplo, né? Muito difícil de ter. O do Borogodó quase fechou, teve com dívidas grandes e tal, mas aí eles conseguiram fazer, arrecadaram ajuda através de vaquinhas e tal, parece que retomou. Eu inclusive preciso visitar eles lá. Outro dia eu fui lá, tá voltando. Tá voltando, graças a Deus. O bar do Sidão teve um enorme desfalque depois do falecimento do próprio Sidão, que era o cara que segurava a onda lá, e eu acho que o bar do Sidão fechou mesmo, né? Fechou. Eles parece que teve um empreendimento imobiliário lá que comprou. Uma pena. Foi uma pena também. Mas era um fenômeno, que era um barzinho de... O pessoal brincava, aqui nunca ninguém reclamou do serviço, porque não tem. Exatamente. Era tipo uma garagem, né? Um banheiro lá no fundo e tal. Tem um bar do Alemão. E de vez em quando tinha um gato que passava em cima da mesa lá. E tinha o melhor som, um som para qualquer lugar do mundo aí, né? Impressionante mesmo. E os músicos gostavam de tocar ali, né? Sim. Era uma realização, né? Parecia que estava em casa, né? O Yamandu, você chegou a fazer uns duos com ele também? Fiz. O Yamandu, ele... Eu conheci o Yamandu pela mídia, né? Não tinha tido contato com ele ainda. Até que um dia ele foi no do Borogodó para me ver. Isso foi em 2003, mais ou menos, né? Aí eu tocando lá, eu vi ele entrar e tal, eu falei, pô, eu Yamandu aí. Aí ele foi lá conversar comigo, você que é o Penese e tal, e aí a gente já fez amizade, já parecia que a gente era amigo de muito tempo, né? É incrível, né, como isso se estabelece, né? E aí, de vez em quando, ele me chamava, me convidava para abrir show dele, ou então dar uma canja em show dele mesmo, né? E aí a gente tocava coisas de violão mesmo, tocava, por exemplo, Tempo de Criança, de Lermando Reis, tocava
coisas do Rafael Rabelo, a gente sempre teve como ídolo comum o Rafael Rabelo, o Paco de Lucia, né? E desde essa época a gente tinha ideia de, pô, a gente tem que gravar alguma coisa junto, é verdade, tem que gravar e tal. E levou um bom tempo, levou uns 10 anos, assim, até a gente chegar a gravar mesmo, né? Gravamos um disco juntos, que tinha muita composição nossa, né? Aliás, todo de composições minhas e dele, né? Hora só minha, hora só dele e nossas também, que se chamou Quebranto, um disco que saiu pela Biscoito Fino. Saiu em 2017. Tocamos no Rio de Janeiro, tocamos em São Paulo, no Sesc Pompeia, né? Fizemos 2 dias lá de lançamento, foi muito legal. Foi um disco assim, acho que um dos melhores discos que eu já gravei assim na vida. Foi muito bem arranjado, muito bem pensado, né? Teve uma crítica fabulosa, assim, o pessoal gostou muito, ganhamos aquele prêmio da música, né? De melhor disco e também de solista. Foi muito legal.
O Penésio, o Zé Barbeiro disse que você se tornou um especialista num instrumentista de flamenco. Quem é? Ele disse que eu me tornei? Um violonista espanhol, que você passou a estudar muito aí, esse violonista espanhol. Eu sempre gostei muito, assim, do flamenco, mas especificamente do Paco de Lucia, né? Sempre fui tiete, assim, do Paco, né? Na verdade, eu sempre quis tocar igual a ele, né? E que violonista que não quis, né? Sim. Eu fui muito influenciado por ele, eu queria tocar as coisas que ele tocava, era uma técnica que sempre me hipnotizou, assim, e eu nunca pude descobrir como que ele fazia aquilo, pelo menos na época que eu me dedicava totalmente a isso, né? Não tinha que trabalhar, que foi na minha adolescência, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha vídeo dele, então eu tive que tentar desvendar a minha maneira, como é que ele fazia aquelas coisas, né? E eu achava que ele fazia aquilo com 2 dedos, né? Aquelas escalas, aquelas coisas, né? Eu pensava, só pode ser com 3 dedos, aliás, né? Pode ser com 3 dedos, um dedo a mais ali e tal, e eu comecei a estudar isso, inventar exercícios para fazer isso, porque como era uma coisa inovadora, assim, eu não conhecia ninguém que tocava fazendo com 3 dedos, né? E não podia perguntar, não tinha... Comecei a inventar meus jeitos ali e chegava perto. Então eu acreditava, acho que é assim mesmo que ele faz, né? E comecei a estudar e tal, não sei o quê, até o dia que eu vi um vídeo, depois de anos e anos, e ele realmente fazia com 2 dedos, era como qualquer violonista convencional. Eu falei, putz, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui. Mas já comecei a fazer, vou assim então, né? E comecei a desenvolver um pouco essa técnica de 3 dedos, né? E aí eu pensava, bom, onde é que eu vou colocar isso? Vou colocar em músicas que tem bastante nota, que tem bastante escala, que é o choro. O choro tem muita nota, né? Não tem necessariamente muita escala, porque a melodia do choro é muito entrecortada, né? Tem arpejos, tem cromatismo, tem escala, tem saltos, né? O que dificulta muito mais, né? A linha melódica do choro é uma coisa bem mais tortuosa, né? Do que a linha melódica, por exemplo, de uma música flamenca, né? A música flamenca tem trechos de velocidade, mas que são bastante escalares, né? Algumas vezes o choro tem isso, né? Então eu precisava colocar assim. Você chegou a acompanhar a música cigana, Rosenberg, esse pessoal, não? Não, nunca. Gostava muito, mas nunca acompanhei. Aquele, o jazz cigano, né? Isso, mas tinha algumas valsas lá que eram muito parecidas com as nossas valsas turbilhão aqui, né? As valsas especificamente eu gosto muito. Eu tirei alguma coisa. Eu tirei aquela valsa francesa, aquela Indifférence, né? Que o Yamandu tocava, o Danilo Brito tocava. Então a gente tinha meio que um repertório comum, assim, né? Você tem umas valsas suas também, eu queria que você mostrasse pra gente aí. Uma valsa minha? Deixa eu ver aqui. Eu gosto muito, né, por exemplo, do Antônio Lauro, né? Lauro era fantástico. Venezuelano, né? Deixa eu só dar uma afinadinha aqui. Antônio Lauro, ele tem as valsas crioulas, né? Eu no meu único CDzinho, eu gravei uma valsa dele lá. Qual que você gravou? O El Marabino. Nossa, esse é lindo. Esse violão, qual que é? Quem é o luthier? Esse violão é do luthier Rodoaldo Pirajá, do Pirajá. Um violão de cedro, muito bom, muito gostoso de tocar, tem um sonzão. Então, essa valsa é a valsa crioula.
Coisa linda, viu? Qual que é essa? Essa se chama Valsa Crioula, em homenagem ao Antônio Lauro. Mas é sua valsa? É minha, é. Rapaz, mas você pegou todo o sotaque maravilhoso aí do Antônio Lauro, rapaz. Não, mas então, essa valsa latina aí do Lauro e do Barros. Aliás, o Lauro parece que foi influenciado pelo Barros também, né? Sim, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. É. Agora, se você pegar, digamos, a música nordestina, Canhoto da Paraíba, João Pernambuco, como é que você vê esse violão pernambucano aí dentro da música brasileira? Nossa, um violão maravilhoso, né? Divino também, né? Ele tem esse baixo mais marcado, né? Tem a questão da levada, né? Mas principalmente o baixo, né? O baixo mais marcado, mais choro, né? Eu fiz também um choro em homenagem ao João Pernambuco. Se quiser, eu posso até mostrar um pedacinho aqui também. Mostra sim. Deixa eu pegar aqui, pera lá. Só que esse tem que dar uma afinadinha, porque tem a sexta em Ré, que nem o João Pernambuco, né? A sexta em Ré e a sétima em Lá, fica super baixo. Eu gosto muito de João Pernambuco. Ele é aquele violão onde tem muita corda solta, que por sinal faz funcionar demais, né? Funciona muito quando tem corda solta. Soa, tem mais harmônico, né? Então, esse show se chama Varanda da Saudade.
Maravilha, viu? Maravilha, viu? Benés, e os seus projetos agora aí, à medida em que espera-se que a pandemia comece a acabar? Bom, eu acabei de fazer um projeto junto com o Fábio Peron, um bandolinista famoso aqui de São Paulo, né? A gente gravou um disco de composições nossas também, minhas e dele, né? Fiz um projeto aqui de compor um choro por dia no ano passado e terminei. Então tem 300 e tantos choros aí, choros, valsas, né? O repertório é dentro do gênero do choro, né? Então tem valsa, baião, tem polca, shots, mazurca. Olha, então eu vou dar uma peneirada, né? Ver o que é mais legal, fazer um disco sobre isso, né? O Diário do Choro chama. O Diário do Choro? O Diário do Choro, é. Tá. Isso, fora composições para violão mesmo que eu tenho, que eu pretendo fazer mais um disco solo, né? Então tem várias músicas que vão caber nesse disco, né? Fora o Diário do Choro. O Diário do Choro eu pretendo fazer com um regional acompanhando, né? Um conjunto regional, estilo regional imperial, tal. Até tinha comentado com eles, né? E eu vou soar num violãozinho que não está aqui no momento, é um violão piccolo, que é um violão oitava acima, né? Muito oitava acima? Violão oitava acima, é. Olha só. Vem cá, falar em violão oitava acima, aquele oitava acima que o Zimbros Tabajara, que o Nato Lima dava, como é que era? Era algum violão especial? Então, aquele violão, na realidade, não é oitava acima, aquele é um violão mesmo, só que ele tem, não sei se você já reparou que ele tem aqui que nem esse dente aqui, que vem com mais trastes, que ele vem até aqui em cima. Inclusive, tem um traste solto colocado aqui exatamente para eles tocarem a sétima valsa do Chopin. Olha só. No final ele faz uma coisa. Até chegar no nosso tenido aqui. É um traste que tem separado aqui só para essa nota. Essa gravação deles aí, bom, foi a gravação que consagrou-os também mundialmente, né? Sim. Mundialmente aí. Bom, Benés, obrigado por sua entrevista aí. Vamos aguardar os seus lançamentos e tudo. Opa! Eu que agradeço pelo convite, Nassif. É um prazer estar aqui com você. E toda vez que precisar, só me convidar aqui, vai ser um prazer.